Pode. Pronto, Wilson. Na verdade, eu queria saber, no primeiro momento, assim, eu tento fazer esse diálogo lá, claro, entre o passado e o presente. É, Aí, na verdade, eu queria saber, a princípio, quem era o Wilson Freire naquele início da década de 80 e durante a gestação do movimento. Então, eu na época eu era estudante, né, de medicina. Eu entrei na faculdade em 1979. 1979. Uhum, Entrei na faculdade pela primeira vez em 1979. Primeira e única, né? sim, Depois só sim. saí, anos depois. É, primeiro ano eu estudei na Faculdade de Ciências Médicas, que era conhecida na época, como a FESP. E depois eu passei para Federal. No ano seguinte eu fiz vestibular novamente e passei para Federal. Tá? E então, nessa época eu era estudante de medicina, mas eu já fazia parte de alguns dos movimentos, não do movimento dos escritores independentes, como se diz de 80, porque lá no Colégio 2001, nos anos 78, exatamente, 79 por aí, já existia um movimento literário lá, do qual tinha alguns participantes do movimento independente, como, por exemplo, Cida Pedrosa, Eduardo Martins, né? Eu fazia parte desse grupo lá de poetas que a gente se encontrava lá e conversávamos e já batíamos uma coisa lá, né? Uma bola, como se diz assim. E só assim, depois que eu entrei na faculdade, foi que o movimento começou. Eu não sei bem se aquela reunião que houve lá na Casa da Criança de Olinda, se isso foi no ano 80, foi 81, não estou bem lembrado agora, que eu estou sem uma referência e a memória nesse momento falha, né? Mas, digamos assim, o movimento dos escritores independentes, didaticamente, pode-se dizer assim, falando, ele existiu, né, a partir daquele manifesto que foi lido lá, do movimento dos escritores independentes. Apesar de que esse movimento já existia, como eu falei, já existiam pessoas que se encontravam, que recitavam, que se tal tipo de coisa. Mas como um grupo mais homogêneo, tal, que se formou, que até fez uma espécie de um manifesto, de um Sim, estatuto, coisa desse tipo, foi a sim, partir daquela reunião que tratou esse tipo de coisa. Ainda eu estava presente lá, todo mundo estava presente na época, né? Mas na época eu era estudante de medicina que fazia versos, que recitava, que gostava de poesia e que encontrei poetas como o Colégio 2001 ficava ali no centro, na rua do Hospício, se não me engano. Hospício não, é perto do Exército ali, aquela rua. Esqueci agora. Então, Riachuelo, por ali, né? o Riachuelo. Eu Né? ficava bem perto da praça do colégio, da 13 de Maio e tal. Então, era um colégio central e que mesmo nas horas vagas ou quando a gente ia, que voltava para o colégio, a gente passava pelo centro e encontrava essas pessoas por ali, do Beco da Fome, que era muito pertinho de lá também, né? E as pessoas se encontravam. Aí, quando eu saía do colégio, passava para tomar uma sopa lá no Beco da Fome. Então, tinha os poetas lá, conversando, recitando, vendendo seus fanzines, suas revistas, esse tipo de coisa. E a coisa foi agregando de uma maneira bem natural. Não houve ninguém assim que, né? Só depois que sentiu necessidade, quando os recitais começaram a acontecer de uma forma mais frequente, e esse movimento dos escritores independentes, ele não acontecia somente aqui no Recife, ele acontecia em outros estados também. Nós fomos fazendo digamos assim, essa aglomeramento ou aglomeração de, de pessoas que gostavam de poesia, que gostavam de recitar, independente da sua linha, digamos, poética, né? Eu, por exemplo, estava muito ligado à questão do repentista, né? Começando a fazer uns versos da mais, digamos assim, influenciados já pela poesia mais simétrica, né? Que eu chamava poesia
livre, como a gente chamava, os versos livres, né? Como se o verso fosse preso, apesar das metas, mas não Entendo, existe, entendo. não existe verso preso, né? Ele pode estar dentro de uma regra, mas ele não é preso, ele é livre, né? Mas, enfim, tem essa nomenclatura, tem esse nome aí, e tinha outras pessoas, Chico Espinhara, que criou o movimento litero-pessimista, né? Que era uma linha mais como Augusto dos Anjos, né? Meio dark, né? Meio, Carregado, pesado, né? né? E era a morte o tempo todo, o Chico com essa coisa, né? O pessimismo, o existencialismo muito pesado. Ele fez um fanzine também, um movimento que ele também distribuía, né? Vendia, que era a revista Litro Pessimista, né? E tinha pessoas que publicavam, né? Independentes, Cida Pedrosa com os versos curtos dela, narrativa curtas, né? Eduardo Martins também, Valmir Jordão já circulava também por essa época, com os versos mais de cunhos sociais fortes, né? Contestatórios também. Então eram pessoas que tinham linhas poéticas diversas e que não tinha nenhum, não era uma linha, olha, nós somos, digamos, sonetistas Uhum. ou concretistas ou qualquer, não, cabia tudo ali dentro daquele balaio. E O foi a marca do importante grupo, né, Wilson? Foi a é marca do grupo, né? exatamente essa liberdade de você dizer seu poema da maneira que você quisesse, estava livre para falar. Não tinha Certo, esse negócio. Isso foi muito bacana. Então, eu era essa certo. pessoa que estava no meio dessas pessoas, e como na época não existia o telefone, o celular, a internet, esse tipo de coisa, muito mal aquele telefone que tinha em casa, poucas pessoas tinham ele em casa também, as maneiras de se encontrar era em determinado horário, em determinado canto. É o boca a boca, ó. Sexta-feira, aqui às 18 horas. Ia passando quem encontrasse. E aí funcionava dessa maneira. Certo, certo. Entendi. O Wilson, e assim, então, nesse sentido, o que era. Eu vou tentar fazer te pedir um exercício, na verdade. Na época, o que era o MEI? Eu falo MEI, o movimento, assim. O que era o movimento de escritores independentes naquela época, assim, para vocês? Ou para você mesmo? Para mim, era um grupo de pessoas, de escritores, que queriam dizer, porque nós vivíamos ainda nos anos 80, no início dos anos 80, um período de ditadura militar aqui no país ainda, né? Uhum. Pessoas desapareciam aí nesse Sim, período, torturadas, sim, né? sim. E eram pessoas que viviam sob esse regime de censura e que forçava a barra para dizer suas coisas contra as censuras. Íamos para a rua dizer os versos que a gente queria, sabendo do risco que estávamos correndo. Assim, né? A gente botou a cara, né? E fomos para a rua dizer os poemas. E o movimento foi um movimento que espontaneamente foi se agrupando pessoas que também a única coisa que tinha em comum era essa vontade de falar, de dizer o que sentia da sua forma, né? Isso era um motivo só para se agrupar, né? Não tinha, como se diz, o líder, tinha Certo. pessoas que estavam ali, ó, vamos se encontrar com o Cida, com o Eduardo Martins, o próprio é, é, enfim, Espinhar, são né? cara, né, que estavam mais ali, mas que também circulavam como todos circulavam lá, né? Certo. E tem essa coisa assim, porque os espaços oficiais não existiam. Fechados. Os jornais da época davam espaço às pessoas da academia, ter esse tipo de coisa, e nós não tínhamos espaço, né? E aí foi quando surgiu algumas pessoas dentro do espaço oficial do jornal, por exemplo, Alberto da Cunha Melo, Sim, Pedro Américo Farias. Essas pessoas abriram espaço dentro dos seus espaços dentro dos jornais para que nós pudéssemos dizer alguma coisa, publicar alguma coisa nossa, certo. né? Fica me parecendo, Wilson, de repente, que existiam as pautas, vamos dizer assim, as pautas, as demandas iam surgindo, né? Num primeiro momento era
declamar, era falar de liberdade, era gritar, que seja, mas os jornais fechavam o acesso, então já criavam uma nova pauta, né? Essa agora de conseguir espaços, essa coisa de conseguir espaço, seja lá na imprensa, na grande imprensa, nos financiamentos públicos, enfim, isso era desejo, assim, ou essa coisa de fechar as portas fechadas, não vou dizer que era um conforto, era confortável essa situação, mas era um estímulo a mais, era um combustível a mais para continuar escrevendo, continuar indo na 7 de setembro, declamar em cima do, do hidrante lá, né? Do banquinho. Isso era algum tipo de estímulo? Surgia como aparecia como um estímulo também? Ó, vê só, acho que todo mundo, a gente queria ser ouvido. E quando a gente quer ser ouvido, quanto mais pessoas nos ouvem, melhor, né? Hum, Essa era a vontade da gente. Que as pessoas escutassem o que a gente tinha para dizer, né? E talvez refletisse sobre o que ele estava dizendo e pudesse, digamos assim, hipoteticamente, mudar alguma coisa do status quo que o país estava vivendo naquele momento, de repressão, de censura, desse tipo de coisa. A gente queria que as pessoas também tivessem essa ousadia que a gente tivesse. sim. Parar para nos escutar ali já era um ato político, já era um ato Uhum, ousado, claro, né? Sabendo, claro. correndo todo mundo ali de chegar a polícia ali e levar todo mundo preso, Sim, né? Isso podia sim. acontecer qualquer hora. Nunca aconteceu, mas podia acontecer, né? E a gente queria, claro. E quando se fala em jornal, assim, a gente queria atingir os jornais também, queria que as pessoas nos escutassem, queria que as pessoas que lessem jornal também soubessem que existiam poetas falando disso e daquilo, né? Não somente Claro. aquelas pessoas que eu, né? E alguns dessas pessoas que tinham espaço nos jornais, como eu falei, como Alberto da Cunha Mello, que abria espaço, Pedro Alberto de Farias, que também abria espaço nos espaços que eles tinham, né? Eles foram importantes, porque eles mostraram para outras pessoas que eram donos desses espaços que existiam outras vozes. E foi quando também surgiu um certo embate, né, Uhum. entre, digamos assim, como como é o nome dele? Todo mundo esqueci o nome dele. A gente acabou de falar dele agora. Chico Espinhara? Espinhara dizia: eles são os imortais e nós somos os mortíferos, né? Ele Não dizia tinha visto essa expressão ainda não. eles são imortais e nós somos mortíferos, né? E Uhum, aí era sempre como ele nos embates que Chico poderia provocar, ele provocava dizendo isso, né? Chico Espinhara, né? uhum, E uhum. era mesmo, né? A gente falava tal e eles diziam que aquele grupo que estava ali era um grupo de jovens ou idealistas e tinha essa coisa de correr da idade, que meio já confortáveis naquele espaço que eles tinham, né? Certo. E até tem, quando você for pesquisar, talvez você encontre referência de que nenhum deles ou poucos deles chegarão a ser alguma coisa no futuro, que a poesia não é de qualidade, coisa desse tipo assim. Alguns desses cânones que Sim, publicavam sim, regularmente chegaram a dizer esse tipo de coisa, né? O que não, o que felizmente não aconteceu, sim, né? sim, Aí pessoas oriundas desse movimento, muito bem, é, digamos assim, muito bonito na fotografia hoje da literatura nacional brasileira. sim, sim, Rosa, que é a nossa grande expoente hoje da poesia pernambucana, que tem arrebatado uhum, os maiores da nossa literatura com a poesia que ela já fazia naquela época, certo, né? certo, com a mesma temática, né? Mas Temática. era, Wilson, então, dentro dessa linha, assim, de pensamento, o título, vamos dizer assim, a pecha, vamos dizer assim, de marginal, assim, incomodava, incomodava vocês, né? Poetas marginais, poesia marginal, isso de alguma forma incomodava Não, vocês?
A gente dizia que éramos marginais porque vivíamos à margem das grandes, né, Uhum, publicações ou meios, né? Vivíamos à margem dessa coisa, né? Até Chico Sá dizia, eu sou um marginal poeta, não um poeta marginal. Isso é um de Chico certo. Sá, Sim, sim, sim. um marginal poeta, não um poeta marginal, né? Foi Porque, outra dessa casa, Chico Sá. certo. Sim, sim, sim. E O- muitos das pessoas diziam que querer dizer que eram marginais era uma forma também de, né, de menosprezar, porque acontecia também assim, de uma forma, não era somente dizer isso, que eram marginais porque viviam mais ou menos a mais das grandes publicações. Tinha essa conotação pejorativa também. De Aqueles são os poetas associar a de o frequência, banditismo, talvez, né? ao vagabundo, É, ao bêbado, ao sim, maconheiro, coisas desse sim, tipo assim. certo. São os marginais isso. Não porque viviam a mais das grandes publicações, né? Então, tinha um contexto também muito perverso por Sim, parte da imprensa, da grande imprensa, de chamar também poeta marginal, por conta disso também, imagino, né? Que eram imagino. pessoas desqualificadas, bagunceiras, né? Que cria confusão, que é contra a lei vigente, a ordem vigente, esse tipo de Sim, coisa. sim, Os marginais também tinha esse tipo de coisa, né? certo, Que dizem que fazem literatura e querem fazer bagunça, baderna, coisa desse tipo, certo, né? certo. O Wilson, assim, tu já contemplou algumas perguntas que eu ia fazer sobre esse sentido, assim, de contra o que se lutava, né? Contra o que vocês faziam questão de bater de frente, né? E também se esse título de fora da curva, né? Como a gente falou, era como era visto por vocês. O que eu queria entender era, por exemplo, as influências, assim, tu falasse que o grupo era muito heterogêneo, né? Eu lembro que no relato de Spinhara, no livro que ele lançou, como se fosse um diário, né? Muito legal o livro, está me servindo muito. Ele disse que, justamente no primeiro encontro lá na Casa da Criança, em Olinda, né, tinha mais de 100 participantes, né? E cada um com sua forma de fazer poesia e de declamar, né? Mas, assim, no teu caso mesmo, o que era de influência tua, assim, o que é que tu via de influência? Tu falasse do interior, né? Repentistas e tal. Minha influência maior, quando eu cheguei aqui no Recife em 1975, né? E a minha maior influência, digamos assim, poética, Hum, apesar de eu já ter lido na época Mayakovsky, né? Enfim, essa galera toda aí o próprio Augusto dos Anjos, hum, né? Clarice, Drummond, essa galera toda eu tinha lido lá em Sertânia. Lá tinha uma biblioteca que eu tinha acesso a esse tipo de coisa, né? uhum. Aquela primeira poesia, aquela que impregnou de ritmo, de tudo, foi a poesia do violeiro, do repentista, do cordelista, desse tipo Tu de tinha coisa. oportunidade de ver, inclusive, né, Wilson? De ver, né? Lá eu morava junto dos caras, eu vivia junto desse pessoal, né? E eu comecei a fazer a minha poesia, era uma poesia desse tipo de coisa. O primeiro livro que eu publiquei foi um livro, que eu não estou com ele aqui agora, nesse momento, para te mostrar. Deixa eu ver se eu consigo vê-lo aqui. Ah, bom, ó, mas, por exemplo, esse livrinho aqui, que eu chamo Espaço de Ausência, que eu publiquei, Hum, ele é duas partes. A primeira parte que eu chamo desse livro aqui, chama O que Sobrou de Lá. O que sobrou de lá é o que sobrou lá do sertão, sim, tá? sim, É justamente a poesia metrificada, a poesia de rima fixa, martela galopado, sextilhas, septilhas, morão, esse tipo de coisa. certo, certo, O mundo tem tudo uma cadeia. Então, essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é o que eu chamo de a segunda safra, né? Ou seja, já é o que da influência da cidade grande, digamos assim, nessa poesia que veio de lá, da poesia que sobrou de lá. Então, são os versos que a gente está aqui, né? A segunda safra. certo, Então, são certo, os versos que não tem mais aquela amarra poética ou métrica, né?
Por exemplo, a minha Xan já criou teia de aranha, a minha mãe é de Pantanha. Não tem mais aquela certo, entendi. eu consigo estar bebendo, não sei o quê. Eu rimava do jeito que queria, entendeu? Já abortei os homens que cheiram a mofo, hoje durmo com todos esses malucos. Quer dizer, ó, entendeu? Foge um Então, pouco do que era antes, né? A totalmente, temática né? mesmo. De tudo, né? Da maneira como se escreveu esse tipo de coisa. Então, era um, já assim, e isso eu fazia também, né? Hum, Então, mostrava, e esse livro foi publicado em 1981, quer dizer, justamente bem no início do movimento, exato, né? exatamente. E no início Ainda do escreve, movimento. Wilson? Eu escrevo ainda, escrevo diariamente. Sim. É, é mesmo. Publico no Instagram diariamente com ilustrações que eu faço Ah, não, as dos, ilustrações eu vejo. São, curto sempre. todas aquelas ilustrações ali, ela tem um textinho de lado, né? Elas vêm com texto, todas Ah, é? elas. Acho que não reparei isso não, Wilson. Dá uma olhadazinha lá, você vai ver que todas elas têm uma narrativa, que Tá. inclusive é uma maneira que eu vou publicando, porque a imagem hoje ela está muito associada com a literatura, né? Então, eu vou fazer uma exposição aí agora de artes plásticas com quadros, mas todos esses quadros têm uma narrativa, porque eles foram criados juntamente com a narrativa, né? Uhum. Um quadro desse tamanho. Previsão, Wilson? Olha, a gente quer fazer isso ainda esse semestre, Certo, tá? certo. Estou vendo aí com o pessoal se depois do carnaval a gente já tem uma data mais fixa, talvez abril, maio, por aí, tá fazendo, Legal, né? legal. Ontem eu me encontrei com o Valmir, por um acaso, lá na Católica, onde eu trabalho, e eu, eu comprei o livro, né, que ele lançou agora, tem a dedicatória a tu também, te cita lá no livro, entre outros. Jorge Lopes também e tal. Tive a oportunidade de conversar com o Jorge Lopes também, foi bem legal, É, foi ótimo. e vai. Tu ia falar alguma coisa, Wilson? Não, que é isso, né? Nem sei mais o que a gente estava conversando. Não, eu tinha te perguntado sobre tuas influências. Aí tu falasse Ah, do. era essa influência Certo, que, a forte, né? Era essa poesia que eu gostava de citar, porque chamava a atenção do público, né? certo, certo. E ali só estava o martelo galopado. Se você me prendesse ou me amarrasse pelas patas selvagens do cavalo, né? Eu tinha força para dizer isso. E as Hum, pessoas paravam e escutavam aquele cara gritando em cima do tamborete, sim, sim, com cadência, esse tipo de coisa, né? Eu tinha mais dificuldade de dizer um poema desse, como eu falei para a minha Xânia, é, hoje eu dou alunos tal. Quer dizer, ok, mas para mim, para mim, naquele momento ali, ele chamava menos atenção do que se eu tivesse um martelo galopado virado no cão ali, virado na certo. né? As pessoas pararam para me ouvir. E se eu falasse aquele outro daquela forma mais, né, mais, digamos, mais lenta ou mais Sim, menos virulenta, as pessoas sim, passavam e iam embora. Atenção. Então, a literatura de cordel, o repentista, ele tem esse poder de fixar a pessoa, de trazer a pessoa para parar, para escutar aquele tipo de coisa. Porque tem todo o gestuário também o né, o corpo, corpo, né? né, de falar, o ritmo, a entonação, esse tipo de Tom de coisa. voz, sim, sim. A força da voz mesmo, né, Wilson? Tá? Mas assim, você vê, eu já tinha lido essa outra galera também, né? Já tinha Uhum, lido uhum. Bandeira, Mayakovsky, Rambo, por isso, eu tinha lido. Com 15, 16 anos, essa galera já era conhecida, minha, já era meus, digamos, meus passos de leitura, né? Sim, Assim. sim, Então, isso é que era bom também, que eu podia discutir Lorival Batista, Pinto do Monteiro, e podia sim, discutir mais sim, o cara comigo, né? certo. E a gente vê, Essa então, outra coisa, o movimento foi muito rico para todo mundo, porque essa mistura de gêneros, da maneira, de narrativas diferentes, a gente ia absorvendo, né? Ia sendo influenciado um pelo outro. De repente, eu estava dizendo um verso curto, como Cida fazia, como Fátima Ferreira fazia, ou dizendo um poema tão virulento social como Valmir Jordão, né? sim, Ou,
enfim, era isso essa transição de maneiras diferentes de falar era muito boa. Era uma escola para todo mundo, Eu né? imagino. Wilson, me parece que, inclusive, que essa diversidade do grupo, seja aquele núcleo mais forte, seja aqueles que frequentavam e tal, mas essa diversidade me parece que é o que o tempo pedia, né? O tempo que eu digo, o tempo Brasil, é, Hum? ditadura, cerceamento da liberdade. Então, assim, porque nesse momento em que a gente está querendo falar, a gente vai podar ou vai, né, criar limites, né, para a criação e fechar a porta para quem está querendo também falar. Não, porra, tem que ser quem quiser. Aqui está aberto. Venha, diga, só cai um Rayquaze, se é um martelo, se é uma microcrônica. Vamos lá, velho. Bota a boca para lá, né? Você vê, Legal. né, quando o movimento estava iniciando, né? Marcelo Mário de Mello tinha Sim, acabado de sair. da prisão. Então, ele tinha acabado de sair e, assim, poucos dias depois, sei lá, uma semana, ele já estava junto da gente, né? É, como era o nome da... Emocionante Do, demais, né? porra, tem como era o nome dela? Eita, daqui a pouco eu digo o nome dela, que eu adorava ela, Celeste. Hum, Celeste, Maria Celeste, tinha acabado de sair da prisão, cara. Poetisa linda, maravilhosa, sabe como é? Se juntou a gente, porque sabia que tem um grupo de poetas que estavam ali nas ruas dizendo poesia. Se juntou, pô, esse pessoal estava junto da gente lá, ainda com marca de tortura, de porrada, esse tipo de coisa. pare. Sabe como é? Isso era muito bonito, velho. Sabe como é? Eu E sei. dizer, olha, enquanto eu estava lá levando porradas, vocês estavam aqui gritando pela gente, agora nós estamos juntos aqui. Porra, sabe Bonito como é? demais. Bonito demais. Sem dúvida. É isso. Foi muito bacana, porra. E não eram poucas pessoas, não. Não éramos poucos, éramos muitos, né? Nós Sim. fazíamos barulho, né? A gente Wilson, incomodava. sim, sim. Notei isso, assim, vendo algumas matérias de jornal, né? E lendo esse livro de Espinhara, tem esse comentário. Inclusive, uma troca de farpas que o Mário Melo, Marcelo, né? Trocou com algum repórter sobre forma de escrever, sobre pontuação, sobre alguma coisa desse tipo, que o cara, o crítico lá, que eu esqueci o nome, cismou com isso, né? Wilson, eu estou recebendo uma mensagem aqui que daqui a 9 minutos o tempo se esgota. Se cair, a gente pode se reconectar? Pode, tranquilo. Falta pouco. E já que eu estava Tá. falando dessas influências, Wilson, de vocês, da tua influência, tu tem ideia de ter, tu tem noção de ter influenciado vocês, um movimento e tal? Influenciaram a geração seguinte? Olha, eu escuto os poetas mais jovens falarem tipo de coisa assim, né? Eu já escutei Lirinha, por exemplo, dizer, Wilson, eu era seu fã, né? Lirinha, Cordel Fogo Encantado. Sim, Gleicinho, também dessa geração recente, sim, né? sim, Luna Vitrolira, que é uma poeta maravilhosa, e está cantando, está fazendo coisas maravilosas aí com a voz performática, dizendo poemas belíssimos, esse tipo de coisa. É uma das pessoas que está estudando a tradição da mesa, fez o mestrado dela agora sobre glosa, mesa de glosa, né? Trazendo para a academia uma tradição, uma poeta maravilhosa, esse tipo de coisa. Todas essas pessoas disseram que, pelo menos assim, que conviveram perto de mim, e diz Wilson, nós bebemos na sua água, a gente dá graças a você. Então, assim, eu tenho certeza que eu influenciei algumas pessoas, que elas se viram também naquela maneira que eu dizia o verso que eu fazia esse tipo de coisa, sim, né? sim. E tem Eu outras pessoas que falam de outros poetas, né? Como Miró, por exemplo. sim, Miró, sim. Miró era dessa época, mas Miró vivia mais em São Paulo, Rio, circulando. Miró já era o mirobolante, já vivia rodando pelo mundo todo, né? Sei. É, Mas nessa época de vocês aí, no início de 80, eu acho que ele ainda não já estava na ativa, não, né, Wilson? e Miró Acho que ele já, Miró já.
fazia coisa nos anos 80, mas Era. ele não estava muito aqui. Ele vivia Hum, muito lá pro lado de São Paulo, certo. de Petrolina, Juazeiro. Ele morou em Petrolina, morou em Juazeiro, morou no Rio de Janeiro, morou em São Paulo, um tempo grande lá em São Paulo, tá? Circulando. Mas ele não era o cara que fazia parte do movimento mais, assim, digamos, junto, mas ele passava por aqui também, entendeu? Certo, certo, certo. Miró Ou, morreu com, ó, Miró morreu com 61 anos. Eu tenho 64. Então nós ah, somos muito próximos. claro, 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 claro. Wilson, essa coisa, o final do movimento, né? Tem aquela situação da disputa pela União Brasileira de Escritores, não é isso? Pernambuco. Olha, teve isso, mas não foi isso, digamos assim, porque assim, o movimento, como era um movimento aberto, que você não tinha diretoria, não tinha nada, a pessoa entrava e saía a hora que quisesse. E Certo. o que foi acontecendo? Foi acontecendo que as pessoas começaram a tomar destino diferente da vida, Uhum, né? Me formei médico, tive que trabalhar, não sei o quê, tive que sair, claro, entendeu? Não assim, não sair assim, desaparecer, mas não frequentava mais como eu era naquela época de estudante, que eu tinha mais tempo, podia estar ali, esse tipo de coisa. Eu tive que dar plantão, tive que de coisa. Então, as claro, pessoas foram. claro, Fátima Ferreira tornou-se advogada, Cida Pedrosa tornou-se advogada, é, Eduardo Martins, professor, tal. E aí as coisas foram tomando, a coisa foi diluindo de uma forma tão natural como foi se juntar também, né? Não teve um dia assim, pronto, o movimento acabou. Isso não existiu, uhum, como também não existiu. Existiu aquela data mais ou menos oficial para quem está estudando, que foi aquela reunião lá na Casa de Olinda, mas, como eu falei, o movimento já existia antes desse tipo de coisa, aquilo foi sim, apenas sim, um registro, uhum, e a forma como acabou também foi dessa maneira. As pessoas foram certo. tal, 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 e de repente o movimento, não, as pessoas não se encontravam mais, tal, e teve briga depois de por poder, aquele coisa, mas aquilo ali já era, digamos, o caldo final da coisa, Não, não foi entendeu? determinante, não, então, não foi Na minha opinião, determinante, não. não foi não, foi não. Aquilo ali fazia parte apenas de um contexto que, para mim, o que afastou foi essa questão mesmo da vida, Claro, claro, claro. vida. Isso da minha concepção, é a minha leitura que Certo. eu faço. A própria essência do grupo, como tu estás falando, né, Né? Wilson? De surgimento, de formação. Não tinha. A gente se reunia, marcava assim, ó, vamos reunir sexta-feira lá no Sebo de Pedro Américo. Nem toda vez, nem toda sexta-feira, por exemplo, se a gente marcava para sexta-feira, eram as mesmas pessoas que estavam naquela primeira reunião. Eram outras, porque as Claro, pessoas tinham diferente. O grupo era aberto. De repente chegava uma pessoa que, olha, não eu faltei, mas ó, entra aí, velho, vamos participar, olha, a gente está organizando aqui, o processo e tal vai ser. Era assim, as coisas era reunir mais para falar de que é preciso recitar, é preciso estar na rua, tal, esse tipo de coisa. Né? certo, certo. Mas, Wilson, e Dom Antônio e Marcelo Mar de Mello, eu acho que é de Antônio essa poesia, ou esse refrão, ou é de Marcelo Mar de Mello, que dizia: o povo gosta de poesia, quem não gosta de poesia é intelectual com azia. Né? Eu não me lembro agora bem se era de Dom Antônio ou era ah, de Marcelo, mas aham, na sua pesquisa, tá o bom, povo tá gosta bom, converse com Marcelo Mário de Mello. tá bom. Eu já me encontrei com ele, a gente tá de marcar uma conversa também. Converse, que ele está doentinho, preciso você conversar rápido com ele, viu? É, tá bom, tá certo. É, Wilson, e quem é o Wilson Freire hoje? A mesma coisa, velho. Eu continuo escrevendo, fazendo mais coisa ainda. Que aí eu comecei a pintar, comecei a fazer cinema, continuo escrevendo, publicando quase diariamente no meu Instagram, publicando também alguns livros de novelas. Agora mesmo tem uma exposição que está lá no Muafro, no Museu Afro, lá no Recife Antigo, de uma exposição que eu fiz lá com material gráfico de um livro que eu vou publicar sobre o Miró, né, que foi uma pessoa que está lá a exposição lá. Assim, eu sou uma Sério? pessoa aí.
Lá no Buafro. Tá Certo, lá uma certo. que eu fiz sobre o Miró. E que Miró foi uma pessoa que eu convivi com ele durante muito tempo, foi meu paciente durante Sim, mais de 30 anos, né? E tivemos uma relação de amizade muito fraterna, muito bacana, né? Enfim, eu continuo sendo essa pessoa que continua fazendo as coisas, me encontrando com poetas quando posso, recitando quando sou chamado, participando de lives, de coisa, de acordo com o tempo atual, nosso claro. tempo. Beleza, beleza. Wilson, é o seguinte, eu, por hora, tá massa para mim, assim. Eu queria saber se pintar alguma outra dúvida, algum questionamento, eu vou voltar a falar contigo. Tranquilo, velho. Manda uma mensagem aí que a gente se encontra, não tem problema nenhum. Tá bom, tá bom. Beleza? Wilson, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo junto aí. Qualquer coisa, Valeu, valeu tamo. mesmo. Quando eu Tchau. tiver o final desse trabalho, que eu imaginava ser um documentário, mas acho que não vai rolar documentário, não. Vou pensar numa outra coisa. Eu te falo, de alguma forma. Beleza. Tranquilo? Valeu, Valeu. Wilson. Prazer, velho.